Hoje vamos mergulhar numa das lendas mais conhecidas de todos os tempos. É uma história sobre um monstro terrível, um labirinto de onde é impossível escapar e um herói que arriscou absolutamente tudo para o enfrentar. Esta é a grande questão que está no coração de todo o mito. É, no fundo, um quebra-cabeças de coragem, de astúcia e, como vamos ver, também de uma grande tragédia. Vamos a isto. Ok, para percebermos a história, temos de viajar até à Idade do Bronze, à ilha de Creta. Era lá que ficava o centro da poderosa civilização minoica, governada a partir do grande palácio de Cnossos pelo rei Minos, um homem cuja frota dominava o mar. Mas bem no coração deste reino, escondido de todos, vivia um segredo terrível: o Minotauro. Metade homem, metade touro. Não era um animal qualquer, era uma criatura nascida de uma maldição, com uma força e uma fúria incontroláveis. Era, claro, uma fonte de vergonha para o rei e um prisioneiro extremamente perigoso. Para conter esta fera, o rei Minos não chamou um guarda, chamou o maior inventor da Grécia: Dédalo. E a ideia dele não foi construir uma jaula, mas sim uma armadilha perfeita. Um labirinto subterrâneo, com milhares de passagens que se cruzavam e viravam em ângulos impossíveis, corredores sem fim, tudo desenhado para confundir a mente. Diz que era tão complexo que até o próprio Dédalo quase se perdeu lá dentro. O labirinto já tinha o seu prisioneiro, certo? Mas precisava de ser alimentado. E é aqui que a história deixa de ser um problema de família e passa a ser um conflito internacional. Atenas, depois de uma guerra, foi derrotada por Creta, e o rei Minos impôs um castigo absolutamente terrível. Um tributo que não era pago em ouro ou prata, não, era pago em vidas humanas. A cada 9 anos, este era o preço a pagar. 14 jovens de Atenas, 7 rapazes e 7 raparigas, eram colocados num navio com velas negras, um sinal bem claro de que era uma viagem sem regresso. O destino deles era simples e brutal: ser largados no labirinto para servirem de alimento ao Minotauro. Este ciclo de terror parecia que nunca mais ia ter fim, até que alguém decidiu pôr um ponto final na história. E esse alguém era, nada mais, nada menos que o príncipe de Atenas. Teseu, o filho do rei Ageu, não era uma vítima qualquer. Era um guerreiro treinado e estava determinado a acabar com aquele sacrifício. Então, ele oferece-se para ser um dos 14 jovens, mas com um plano secreto: fazer o que parecia impossível: matar a fera. Antes de partir, ele fez uma promessa muito importante ao seu pai. Disse-lhe: Pai, se eu regressar vitorioso, vou trocar estas velas pretas de luto por velas brancas de vitória. É muito importante que se guarde este pormenor, porque ele vai ser a chave para uma grande tragédia mais à frente. Teseu chega então a Creta, mas ele sabe que só força bruta pode não ser suficiente. A chave para a vitória não estava apenas nos seus músculos, mas numa aliança completamente inesperada. A ajuda vem do sítio mais improvável de todos, o próprio palácio do rei. A filha de Minos, a princesa Ariadne, fica impressionada com a coragem de Teseu e decide trair o seu próprio pai para o ajudar. O plano dela era de uma simplicidade genial. Secretamente, ela deu a Teseu duas coisas essenciais: uma espada curta de bronze, para a luta, claro, e, o mais importante, um novelo de fio. A ideia era amarrar uma ponta à entrada e ir desenrolando o fio pelo caminho. Assim criava um rasto para encontrar a saída. Uma solução brilhante para um problema impossível. Com o fio na mão, Teseu entra na escuridão. O ar fica mais frio. O único som é o da sua respiração. De repente, no coração do labirinto, ele vê-a, a fera. O Minotauro rosna e avança de imediato. É uma tempestade de fúria, chifres e força bruta. Mas isto não era uma simples luta de força. Teseu era mais rápido. Ele usou a sua agilidade para se desviar das investidas do monstro, quase como se dançasse nas sombras usando os corredores apertados a seu favor. Foi uma batalha de inteligência contra puro músculo. A luta foi longa e exaustiva, mas, finalmente, Teseu viu uma oportunidade. Com a espada que Ariadne lhe tinha dado, ele deu o golpe final. O monstro caiu, o seu rugido ecoou pelos corredores uma última vez e depois, silêncio. O tributo tinha acabado para sempre. A vitória estava garantida, mas a missão ainda não tinha acabado. Agora era preciso sair do labirinto e fugir de Creta. E foi aqui que um pequeno esquecimento transformou um triunfo numa tragédia pessoal. Seguindo o fio de seda, Teseu guiou os outros jovens para fora da escuridão. Chegaram ao porto e, para garantir que não eram seguidos, sabotaram a frota cretense, furando os cascos dos navios.
Depois, fugiram com Ariadne a bordo, navegando rumo à liberdade. Na euforia da vitória, na pressa da fuga, com o sol a nascer no horizonte, Teseu esqueceu-se. Esqueceu-se do mais pequeno, mas do mais crucial dos detalhes, a promessa que fez sobre as velas. E o navio aproximou-se de Atenas, ainda com as velas negras de luto. Num penhasco, o rei Egeu esperava dia após dia pelo regresso do filho. Ao ver as velas escuras ao longe, o seu coração partiu-se. Dominado pela dor, convencido de que o filho tinha morrido, atirou-se do penhasco para o mar. E é por isso que, até hoje, aquele mar é conhecido como o Mar Egeu. Teseu voltou como um herói que libertou o seu povo, mas também como um filho que, por um simples descuido, causou a morte do próprio pai. Mas por que é que continuamos a contar esta história milhares de anos depois? Bem, há várias razões. Primeiro, a história pode ter uma base real. O Palácio de Knossos era, de facto, um complexo gigante, quase como um labirinto. A lenda também pode ser uma metáfora para um evento histórico real, a ascensão de Atenas e a queda da poderosa civilização de Creta. Mas talvez o mais importante é que o labirinto se tornou um símbolo dos desafios complicados que todos nós enfrentamos na vida. E é isto que torna um mito intemporal. Não é só sobre um herói e um monstro. É sobre enfrentar os nossos medos, encontrar ajuda onde menos se espera e navegar os nossos próprios labirintos pessoais. E isto deixa-nos a pensar. Quais são os monstros que cada um de nós tem de enfrentar no seu próprio labirinto? Obrigado por nos acompanharem nesta viagem.